Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Espero que você esteja bem, graças a Deus, né? A gente tá aqui nessa realidade, tá? Para continuar o nosso processo da consciência, né, pessoal? Experimentar muitas coisas, tá, pessoal? Espero que vocês tenham a oportunidade de experimentar frequências, né, evoluídas, né, encontrar pessoas, tá, que ajude você nessa sua evolução espiritual, tá? É porque é difícil encontrar pessoas que ajudem, né, a gente na evolução, né? Mas a gente encontra, tá? A gente encontra aqueles despertos, aquelas pessoas que vêm fazer o bem aqui a gente, tá, pessoal? Mas é difícil no meio desse aqui que a gente tá? Esse umbral, esse umbral aqui que a gente vive, tá, pessoal? Mas é isso, a gente precisa, né? O importante de tudo, né, pessoal? A gente passando por aqui é a gente vibrar uma frequência mais evoluída. Por quê? Porque quando a gente começa, a gente emite uma onda, uma frequência, uma vibração para o meio, né, aonde a gente está. Então, as coisas, né, vai se harmonizando quando você emana essa frequência e as pessoas que estão nessa frequência, elas sentem essa onda dessa frequência e vocês se aproximam. Pessoas que estão tá na mesma vibração sua se aproximam. É assim que funciona, tá, pessoal? Não adianta dizer que eu sou bonzinho, irmão Samuel, mas sua alma está vibrando coisas erradas, pensamento. Você viu que o pensamento tolo, né? Ele pode falar, então, é o falso profeta. O que é que acontece com o falso profeta? Ele vem disfarçado, né? Falando que é bonzinho, mas a alma por dentro dele, ele quer devorar a gente. Entende? Então, a gente que é espiritual, tá, pessoal? A gente repara numa pessoa, não é a casca dela, o ego, se ela tem dinheiro. A gente repara o que é que ela está vibrando. É a alma. Então, a gente repara a alma. O que é que tem nesse campo mental, emocional? O que é que ela pensa? O que é que essa pessoa, né? Está se alimentando? O que é que ela está vendo? Né? Porque tem muitos que disfarçam o seu comportamento diante das pessoas, tá? É aquele que quer disfarçar as coisas, mas por dentro está vibrando outra coisa. Entende, pessoal? Então a gente precisa entender isso, tá? Porque é uma das partes que é para a gente saber lidar aqui com todo tipo de pessoa, tá? Que a gente encontra pela essa realidade aqui. E é isso, a gente vibrar. E por isso que eu estou aqui vibrando uma frequência evoluída, né? E graças a Deus, olha quantas pessoas aí já estão inscritas no meu canal. Eu atraí padinho de mim aí. Graças a Deus, porque eu estou vibrando nessa frequência, tá? Para não atrair aí bagaceira, tá, pessoal? Por isso que eu tenho que ficar numa boa energia. Tomar um gole de água aqui, tá? Para a gente iniciar o nosso estudo, né, pessoal? Esse estudo que tá dando o que falar aí, tá, pessoal? Nossa, obrigado aí pela audiência que você me deu, tá? Visualização, pelos likes aí, pela comentário, tá, pessoal? Obrigado aí, tá? É isso, você vê como cada parte que eu gravei aqui tem uma frequência, tem um conhecimento que serve para que a gente cresça espiritualmente, tá? Espero que ajude você, tá, pessoal? Se não ajudar, tá? Você pode procurar alguém que ajude melhor, faça melhor do que eu sei que tem pessoas melhores do que eu, né? Até com condição, né?
aqui financeira melhor do que eu, tudo isso, tá? Sem problema nenhum. O importante é que você esteja em conexão com o Criador, com Deus, tá? Isso que é importante aqui, tá? O resto é resto, tá? Tá certo, pessoal? Vamos lá para o nosso estudo, pessoal. Eu tenho que dar essa introdução aqui, né? Porque eu sei que, né, ontem, né, pessoal? A gente vai para a 11ª, então, a 11 parte que a gente fez desse tema, né? Esse tema é maravilhoso também, tá, pessoal? A gente já leu muita coisa, olha quanta coisa a gente já leu aqui, pessoal. Meu Deus, eu escrevi tudo isso, eu li tudo isso, eu escrevo, né, pessoal? Tem gente que tem aí os computador, os tablets e tal, né? Mas eu escrevo aqui, é até gostosinho escrever, tá, pessoal? Já diz aí que tem muitas crianças aí que ela, como é, escrever com papel e caneta, as crianças não têm habilidade de escrever, porque só está escrevendo no celular, né, no computador, no tablet. Entende, pessoal? Enquanto eu tenho dificuldade de escrever no, aqui no teclado aqui do celular, né? Tem hora que eu escrevo alguma coisa errada. As crianças sabem mexer tudo, tá? Escreve rapidinho. Eu digo, nossa, eu fico olhando assim, a minha neta mesmo, aí eu vi lá, escreve rapidinho. Mas quando é o papel e caneta, ela tem dificuldade. É porque é, a escrita em papel e caneta, pessoal, também vai ser uma coisa que vai sumir, tá? Vai sumir, então é capaz de o ser humano perder essa habilidade de escrever, tá, pessoal? É o que tá indo, tá? A humanidade tá indo para isso aí, tá, pessoal? E seja o que Deus quiser, tá? Então, o que é que a gente tá falando aqui? A gente já vai para a 11ª parte, pessoal, desse tema, dessa novela que a gente iniciou, que é o olhar para dentro. Então, pessoal, o que é que a gente viu aí, né, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e agora a 11ª, o que é esse olhar para dentro? A gente viu que o olhar para dentro é um processo de introspecção, autoanálise, autoconhecimento, que significa direcionar a atenção para o seu próprio pensamento, emoções, valores éticos e morais e motivações, buscando entender quem você realmente é, além das aparências externas. Mas o que é fundamental nesse processo é o crescimento espiritual e pessoal e a transformação que acontece na vida da consciência da pessoa. Despertar. Por isso que eu coloquei a pergunta aqui. E por que temos que entrar nesse processo do despertar? Então, a nossa consciência entra nesse processo de despertar quando a gente desperta. A gente está tendo introspecção, autoanálise, autoconhecimento, a gente direciona para a gente analisa o nosso pensamento, a nossa emoção, os valores éticos que a gente tem que colocar, a motivação que a gente tem que ter para estar aqui e entender quem é você realmente. Mas, além disso, o processo é um crescimento espiritual. Porque quando você vai crescendo, você vai a expandir na consciência, né? E você vai percebendo algo além, né, das aparências externas.
né? Dessa aparência aqui, que a gente está aqui, a gente sabe que tem essa aparência externa aqui. Mas a gente vai além disso, tá? Então, esse olhar para dentro é isso, pessoal, tá? E tem a frase de Carl Jung, né, que eu sempre falo aqui, que ele fala que o olhar para fora é sonhar. Se você fica olhando para essa ilusão aqui, você está sonhando, pessoal. Quem olha para dentro desperta, então. Desperta quem? Desperta a sua consciência. A essência que é você realmente. Você é essa essência aí. Você, o corpo, esse ego aqui, é só uma parte sua. É uma parte da sua consciência, que a sua consciência está usando aqui. Não é você realmente. Entende? Você é a consciência que está se manifestando aqui nessa realidade. Mas para se manifestar aqui precisa de quê? Se você não tiver o corpo, você é um espírito. Espírito não pode se manifestar aqui, né? Apesar que tem espírito aqui preso nessa realidade e às vezes fica querendo nos assombrar aqui, né? Se manifestando aqui, né, pessoal? Espírito não pode. Então, a gente só tem o direito de manifestação aqui nessa realidade se a gente, né? Como é que se diz? A gente tem o corpo. É um direito que você tem. Você nasceu, é um direito de você se manifestar aqui. Entende, pessoal? Então, a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, né? Nona, décima. A décima foi ontem, né, pessoal? E agora a gente vai para a 11ª. Dessa primeira parte, que a gente está, né? Nos versículos bíblicos, né? Que a gente está falando aí será que a Bíblia fala sobre esse olhar para dentro? Ou a Bíblia está mandando olhar para fora? É o que a gente está analisando aqui nas escrituras, né? A gente está lendo, né? A gente aqui lê as escrituras, tá, pessoal? Não é como você vai aí, principalmente vocês evangélicos, em um cultozinho aí, chega lá, fala uma palavrinha lá e tchau, bota aí o dinheiro, bota o time, tchau, até a próxima. Não, aqui não, tá, pessoal? Aqui a gente estuda, esse estudo já está na 11ª. Veja aí, tá? Quantas novelas de capítulo você tem que assistir, tá? Então, 11ª, né? Mas a gente parou na outra, foi Mateus 7,15. Acautelavos, porém, do falso profeta, que vem até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, na 10ª parte, né, a gente viu isso, que os lobos, né, os falsos profetas, ele vêm como ovelha. Então ele quer demonstrar, então a capa dele ele quer demonstrar, mas a essência dele está vibrando como um lobo devorador. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, próprio Cristo manda os discípulos, né, cauteláveis, porém dos falsos profetas. Tome cuidado. Tenha cautela, observe, veja, né? Fazer igual como de lá João, né? Examine o espírito, né? Então veja aí o que é que está no campo espiritual dele. Será que é para fazer o bem mesmo ou ele vem como uma capa de ovelha, mas por dentro é lobo? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então a gente tem que olhar para dentro para perceber essas coisas, porque se a gente olha para fora, só a capa, aí, ó, esse cara é um cara bonito, ó, bem vestido, ele fala bem,
tá? Então, muita gente aqui no meu canal, quando ele só olha aqui, ele tá tendo a visão, ele só olha a capa aqui, ele vê aqui, quem é esse cara aí? Tem muitos que até vêm assistir, tá? Mas ele, como é que se diz? Ele fica me analisando, pessoal. Agora, chega um cara aí, todo posudo, bonito, eu tomei em Harvard, eu sou não sei quem, aí aparece em um podcast, aí eu não sei o quê. Você aí não analisa o que o cara tá falando. Quantos podcasts eu vi pessoas aí, espirituais, pastores aí, quantos erros aí? Teve uma pessoa do meu canal que disse, nossa, que erro grave é esse pastor tá falando, né, irmão Samuel? Eu digo, por quê? Ela tá enxergando, né? Mas a gente, quando vocês estavam dormindo, a gente era levado por essas pessoas. Eles se colocavam, eu sou fulano de tal, aí todo bonito aparecia lá, aí diga, esse cara é sério, ai meu Deus, aí a gente ia, a gente caía, pessoal. Essa é a verdade. Olha aqui, o meu canal, a minha aparência, então as pessoas não dão crédito. Teve um que assistiu, né? E disse, nossa, eu fiquei surpreso. Ficou surpreso, por quê? Porque você não me conhece, você não conhece a minha energia, você não conhece a minha história. Quem conhece é Deus e a espiritualidade. Mas porque me viu assim simples, o canal simples, você já tirou a sua conclusão. Eu sinto muito, tá? Quem é sábio, tá? Não tira logo a conclusão. Ele vai analisar a alma, a frequência que a pessoa está passando. E teve muitos que chegaram curiosos assim, mas quando ela começou a assistir um, dois vídeos, três, quando ela foi percebendo, nossa, agora eu entendo o que é que o irmão Samuel está falando. Porque entra no espírito, né, pessoal? Quando você fica dois, três vídeos assistindo, você entra no espírito. Mas se você assiste só uma metade do vídeo, ou às vezes assiste um vídeo e aí não assiste mais, você já está com o seu julgamento na cabeça, então não vai acontecer nada, tá? Você não entra no espírito, porque eu sei que vocês têm tudo nuvem negra da religião no seu campo mental. Eu sei disso. Todos vocês. Eu tinha também, tá? Toda a gente foi contaminado, pessoal. A gente foi contaminado. Então, agora aqui eu estou fazendo trabalho para a gente descontaminar, limpar essa contaminação, tá? Que a gente foi sujo aqui o nosso campo mental dessas coisas religiosas. Então a gente tem que ir se limpando, tá? É o meu trabalho aqui de a gente ir se limpando dessas coisas, tá? Então, a matriz quer contaminar o nosso corpo, tá? As coisas que a gente come, contaminar o nosso corpo, contaminar a nossa mente e a emoção e contaminar o nosso espírito, que a gente fique sujo, não se conecte com o Criador que é santo, é puro, é energia pura. Então, a gente, se a nossa energia está toda misturada, toda acabada, a gente não consegue misturar a nossa energia com a energia pura. Entende, pessoal? É isso, tá? Essa é a verdade que às vezes incomoda um pouquinho a gente, tá? Mas é isso, tome cuidado com os falsos profetas, tá? Aí, 11ª parte, vamos lá. 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Vamos ler aqui. O enfeite delas não seja exterior, no frisado do cabelo, no uso de joia, de ouro, na compostura de veste, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Então, você vê que aqueles que eram espiritual, quem é espiritual, tá? O homem e a mulher,
ele tem uma vestimenta espiritual, né? Então, essa vestimenta espiritual por dentro tem que a nossa vestimenta aqui no corpo tem que refletir a vestimenta que a gente tem dentro. Então, se você é coberto com a vestimenta espiritual de um espírito, né? De um traje de um espírito manso, que é uma pessoa espiritual, então ali você tem a veste, é aquela veste que Cristo fala que você tem que se cobrir. Então, automaticamente, você vai ter o mesmo comportamento aqui nessa realidade. Você vai se vestir decentemente, né? As mulheres não com frisado, né, no cabelo, joias, muitas maquiagem, ouro, né? Para entrar naquela soberba, aqui, ó, eu posso, sabe? Então, isso não é um comportamento de uma mulher, né? O homem também, de um homem de Deus. Um dia eu vi aí um líder aí, né? Não vou nem falar o nome. Nossa, cheio de relógio, cheio de ouro, chegava todo assim, todo posudo. Não é, o homem de Deus é simples, tá? É simples, tranquilo, manso, quieto, humilde, né? Andando na humildade, na paciência. Então, essa é uma postura de um homem de Deus, porque ele está vibrando, ele está com as vestes espiritual, a veste interior, a veste do coração. Então, até nisso a gente tem que olhar para dentro. Então, porque se você não tem a veste espiritual, o que é que acontece? Você vai se comportar, se vestir de acordo com o que você está vibrando. Então, mulher que bota shortinho, bota brinco, bota muita... Então, é o que ela está vibrando, porque o comportamento, ele vem de dentro. Você viu Cristo falar? O mau pensamento vem de dentro, vem da sua alma. Se sua alma está vibrando assim, então, por que essas mulheres colocam shortinho, colocam maquiagem, anda dessa forma? Porque ela está vibrando, a alma dela está vibrando aí. Pode estar até sendo enganada por inimigo, mas ela está vibrando. Então, precisa despertar para ter essa veste incorruptível, ele diz um coração incorruptível, diz um traje espírito manso que é precioso. Então, é precioso você estar vibrando com essas vestes espiritual diante de Deus. Então, diante do Todo-Poderoso. Entende, pessoal? Até isso a gente tem que olhar para dentro. Tá? O que mais? Lucas 12, versículo 3. Vamos ler aqui. Porquanto tudo que é treva, disseste, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete sobre o telhado será pregoado. Então, é aquilo, né, que, como é que se diz? O que foi feito escondido vai ser revelado. Né? É o que ele fala aqui. Porquanto tudo que em treva disserte, a luz será ouvida. Então, você está dizendo qualquer coisa nas trevas, está tramando aí escondido, está fazendo coisa escondido, vai ser revelado, tá? Olha quantas coisas aí, tá? Até no meio religioso aí, quantas coisas estão sendo reveladas aí. É o tempo do conserto, né, pessoal? Então, cuidado aí vocês, tá? O que é que vocês estão fazendo aí escondido, tá? Não adianta, tá? A espiritualidade tá vendo. Você tem uma nuvem de testemunha olhando aí o que é que você faz. Você diz que, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou, né?
sou espírita, eu sou espiritualista, mas está mentindo, está enganando, tá fazendo falcatrua escondido. Olha aí os pastores que foi pego aí, né? Tá traindo a sua mulher escondido, tá fazendo coisa aí. Olha aí o que aconteceu com muitos líderes religiosos, foram pegos também. Porque vai ser, ele disse, o que falaste ao ouvido no gabinete escondido, né? Fazendo a trama. Olha, aqui a gente vai ganhar um dinheiro, rapaz. Aqui vai entrar um dinheiro aqui, né? A gente aí, eu lhe dou uma parte, né? O que tiver sobre o telhado vai ser apregoado. Então, vai, vai ser apregoado o erro que você está cometendo a escondido. Então, porque temos que olhar para dentro o que é que tem que a gente precisa consertar na gente. O que entende, pessoal? Não é para os outros ver, é para a gente própria, a gente ir melhorando. Não é para mostrar para ninguém. Porque essas pessoas mostravam na frente, né, que era, oh, aleluia, mostrava que era dizendo que era de Deus, mas olha aí agora quantos aí. E pior que agora, tá? Não a, a justiça aí, os deputados lá, não quer dar nome aos bois daqueles pastores, porque isso vai ser uma vergonha grande. E diz que tem pastores aí, que igreja aí que vocês conhecem, igreja grande aí, foi pego. É sério, pessoal. Então, você vê que eles mesmo pregam a palavra, mas ele tem isso na Bíblia e não percebe, tá? Mas é isso, vai ser revelado, tá? Aí o que mais, pessoal? Tiago 5, versículo 16. Vamos ler aqui. Confessai as vossas culpas um ao outro, orai um pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Então, a gente, né, pessoal, a gente errou a oração do justo, né? A gente confessa, né? Às vezes até um para o outro, aquele que tem intimidade, e a oração dessa pessoa, vou ajudar em oração, tá? Não é qualquer pessoa, porque se você fala uma coisa, a pessoa às vezes vai querer lhe apontar o dedo. Tem que ser uma pessoa espiritual, que entenda o momento que acontece, o momento de fraqueza. Porque pessoas espirituais, quando não é espiritual, vai apontar o dedo. Pode ser eu errar aqui, pessoal, que tem de gente que vai querer apontar o dedo, tá? Eu sei que tem algumas aqui que vai chegar me ajudar em oração, vai não, sabe? Vamos continuar, é assim mesmo, o processo é difícil, tá? Entende? Mas eu sei que a maioria, tá, pessoal? É apontar de dedo na certa, tá? Entende? Então, por isso que a gente tem que ficar atento, tá? Então, ele diz que a oração desse justo pode muito em seus efeitos. Então, pode ajudar aquela pessoa a voltar à conexão, ela se sentir perdoada. Entende? A oração desse justo, tá? E graças a Deus, né, pessoal? A gente é justo não porque a gente merecendo, por causa da gente estar na frequência de Cristo, obedecendo. Então, por mais que a gente tenha alguns erros, tá, pessoal? Mas quando a gente aceita a verdade, né? A gente tem um erro da gente, mas a gente aceita a verdade que Cristo os apóstolos. Então, essa frequência nos cobre, nos livra dessa culpa. Entende? É isso que a gente não tem que perder, tá? Por mais que a gente cometa algum erro, mas a gente reconhece, não, isso aqui é a verdade, né? Como teve aí a YouTube não reconheceu a verdade, que o cidadão falou da terra para não é uma verdade. Ah, não quero saber, não quero saber. Então, não
é uma pessoa que está mostrando arrependimento para entrar na frequência da espiritualidade de Cristo, né? Não está demonstrando. Porque a gente, pessoal, a gente tem erro aqui. Todos vocês, eu, você, tem, todo mundo, tá? Não tem ninguém bonzinho não, tá, pessoal? Mas na frequência de Cristo, né? Nos ajuda nessa caminhada. O que mais, pessoal? Efésios 4, versículo 22 até o 24. Vamos ler aqui, pessoal. Quanto à antiga maneira de viver, foste instruído a vos despir do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso, e sedes renovado no vosso modo de pensar, e vos revestide do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, o que é que o apóstolo Paulo fala para os irmãos lá de Éfeso, né? Ele fala que quanto à antiga maneira que a gente vivia, né, o comportamento, né, você tem que despir desse velho homem. Então, o homem do desejo, o homem do ego. Você tem que despir, ele tem que ficar no seu controle, né? Você vai usar a energia do homem do ego, mas de acordo com o que a espiritualidade quer. Por isso que Paulo falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém eu fazer. Então, agora ele procura aquilo que convém que a espiritualidade quer que ele faça. Então, a gente tem que despir do velho homem, tá? Para quê? Que corrompe por desejo enganoso. Então, esse homem, ele é corrompido por desejo enganoso, porque ele é um homem do desejo, o homem do ego. E sede renovado no vosso modo de pensar e vos revestir do novo homem. Então, do novo homem agora espiritual. Você vai ter que ir se renovando através do conhecimento de Cristo, conhecimento espiritual. Para criar esse homem, né? Que ele fala que é o quê? Criado para ser semelhante a Deus em justiça, tem que praticar justiça, santidade, proveniente da verdade. Então, que aceita a verdade. Você tem que praticar essa justiça. Então, todos que dizem, eu sou espiritual, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou... Mas não estão praticando isso. Está fora da espiritualidade. Você não está conectado à sua espiritualidade. Está fora. Mas eu vou aqui todo domingo no templo aqui. Não adianta de nada. Eu já falo isso aqui há muito tempo, pessoal, para ver se vocês dão uma acordada, tá? O que mais? Romanos 7, 22. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Então, no seu íntimo, na sua alma, né, pessoal? Do seu ser, da sua alma, você tem que ter prazer na lei de Deus. Né? Você tem que vibrar aí nessa lei, buscar, começar a seguir a intuição que ele vai guiar você para você cumprir essa lei de Deus, que essa lei está no seu coração. Por isso que ele disse para Jeremias, chegará tempo que eu escreverei na tábua do coração dele, ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, Deus vai escrever essa palavra que é a escritura, que existe a lei de Deus, ele vai escrever no nosso coração. Então, quando você segue a intuição da sua alma, então você está seguindo a lei de Deus. Então, tem que olhar para onde? Olhar para dentro. Não é olhar para fora. A Bíblia está falando. É o que Paulo fala aqui em Romanos, né? Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus.
Então, por mais que Paulo, às vezes, cometeu o erro, né? Ele disse, mas no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus. Então, vamos lá? 1 Pedro 1, 23. Foste regenerado, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, o qual é viva e operosa por toda a eternidade. Então, a palavra até ela vai estar com a gente até a nossa eternidade, porque ela vai estar cravada na nossa essência, na nossa alma, pessoal. Então, Pedro está dizendo aqui, vocês foste, né, os irmãos espiritual, foste regenerado não a partir de uma semente perecível, né, corruptível, não de uma semente. Então, você não foi criado esse novo homem espiritual de uma semente corruptível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Então, é por meio da palavra de Deus que esse homem espiritual ele é desperto, ele é criado, ele nasce de novo através da palavra de Deus, a qual é viva. É viva, a palavra de Deus está viva. Por que ela é viva? Para ela trazer vida ao seu espírito, à sua essência, à sua consciência, à sua alma. Trazer vida, para trazer para você se movimentar, para você aproveitar as coisas, gozar das coisas. Então ela é viva e operosa, então ela começa a operar na sua vida, mas não só nessa realidade, por toda a eternidade ela vai operar na sua vida. Veja, pessoal, como é maravilhoso a gente, né, estudar a palavra de Deus, pessoal, porque ela vai permanecer na nossa campo mental, na nossa essência, por toda a eternidade. Entende? Eu lembrei até uma música aqui que os evangélicos cantam, né? Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Então, é maravilhoso, pessoal. Essa palavra vai operar, né? Porque ela é viva, ela vai operar tanto aqui nessa vida, como por toda a eternidade, essa palavra vai estar na nossa consciência. Não tem para onde correr. Então, quem rejeita a palavra de Deus é um sério problema, tá, pessoal? Porque você está rejeitando o próprio Cristo, o próprio Deus, você está rejeitando ter vida no seu espírito, então você vai estar morto espiritualmente. Não pode rejeitar a palavra de Deus, tá, pessoal? A gente sempre tem que ouvir, né, observar, tá? Eu sei que existe o falso profeta, eu sei que existe, mas não, a gente não pode ir contra aquilo que Cristo deixou através do seu sangue, os apóstolos também, essas escrituras para a gente ler, pessoal. A gente não pode ir contra isso, tá? É um sério risco, um problema de estar morto espiritualmente. Tá? Porque essa palavra Deus quer escrever na nossa alma, no nosso ser, para estar com a gente por toda a eternidade. O que mais? 1 Pedro 3, versículo 15. Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então, reverencie, né? Se renda ali, né, a Cristo como Senhor em vosso coração, porque Ele está no seu ser. Esse coração não é coração de carne não, tá, pessoal?
é a alma. Então, sua alma tem que se reverenciar a Cristo que está na vossa alma. Ele está falando com os irmãos que despertaram a consciência, que receberam Cristo na alma dele, no coração dele. Então, ele está falando para essas pessoas. Pedro, imagine, né? Pedro está falando isso. E ele fala, estando sempre preparado, então você vai estar sempre preparado a responder qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Por quê? Porque Cristo vai lhe trazer sabedoria. Ele está ali na sua consciência. Então, quando a pessoa pergunta lá, a resposta, o download, fazer igual os espiritualistas, o download vai vir toda a resposta para dar àquela pessoa. Então, você está preparado. Qual é o seu preparo? É você, agora eu vou estudar bastante livro, agora... Não, o seu preparo é receber a Cristo, reverenciar Cristo, porque Ele vai trazer toda a resposta. Porque a gente não sabe de nada, pessoal, tá? Você tem que deixar o Espírito de Deus guiar você, o Espírito de Cristo. Porque Paulo já falou, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É bem claro, tá, pessoal? Então, vamos lá? Colossenses 3, versículo 12. Vamos ler aqui. Assim como povo escolhido de Deus, santo, amado, revertível de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, pessoal, ele está falando aqui com os espirituais, né? Essa é uma frequência daqueles que é dimensional, daquele que é cristão, daquele que é espiritual, daquela pessoa que despertou a consciência. Ele tem que estar revestido, né? O coração dele, coração, tá? Não é coração de carne, tá, pessoal? Precisa avisar isso aqui porque as pessoas pensam que é o coração. Mas não é a alma. Então ele está falando da alma. Então ele fala, assim como o povo escolhido de Deus, santo, amado, revertivo, né, a sua alma, plena de quê? De que frequência? De compaixão, bondade, humildade, é o que está faltando aí, tá? Principalmente no meio aqui espiritualista. Mansidão e paciência. Nossa, pessoal, é o que está faltando as pessoas vibrar, até pessoas do meio que fala de expansão da consciência, eles não estão nessa frequência, pessoal. Eu sinto muito, tá, pessoal? É tanto os evangélicos quanto os espiritualistas não estão vibrando nessa, não estão se revestindo dessa frequência. Por que ele fala revertir? É uma coisa que é frequência. Então você tem que se revertir disso, né? Que ele fala, sua alma tem que estar com essa frequência para que você seja um povo escolhido, santo e amado de Deus, né? Povo santo e escolhido de Deus. Então, muitos dizem assim, eu sou escolhido. Mas quando você vai olhar a vibração dessa pessoa, você vai olhar a frequência dela, não tem humildade, pessoal, tá? Não tem bondade, não tem compaixão das outras pessoas, não é uma pessoa com mansidão, não tem paciência. Você é escolhido? Aí eu fico olhando assim, escolhido assim? O escolhido, ele tem a frequência dele. Ele tem essa frequência. A alma dele vibra nisso, na compaixão, na bondade, na humildade, na mansidão, na paciência. Senão, não é escolhido de Deus. Você não é escolhido e não é separado por Deus. Você não foi chamado ainda. Pode ser chamado? Pode ser, tá? Deus vai lhe chamar. Porque aqui é o chamado de Deus, pessoal. Eu lhe obriguei, qualquer pessoa que eu obriguei a você a vir aqui
ouvir essas coisas espirituais, pessoal? Coloca aí nos comentários, eu obriguei a vocês. Quem é que veio? Vocês vieram mesmo guiados pelo Espírito de Deus. Vocês vieram e começaram a ouvir, a entrar nessa frequência. Foi vocês mesmos. Vocês foram guiados pela própria espiritualidade. Então, vocês agora têm que se revertir dessa frequência para ser um povo escolhido. Porque, eu sou escolhido. Mas se não tiver bebendo, não é escolhido. Você está fora da frequência de um escolhido, de um dimensional. Tá fora. Esse é meu bordão, tá, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Aí, o que mais que ele fala? Tiago 1, 21. Vamos ler aqui. É o irmão de Jesus, né? Tiago, né? Portanto, livrando-se de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Então, olha, vê o que o Tiago, o irmão de Jesus, tá? O irmão de Jesus, Cristo Jesus, está falando, pessoal. Ele fala o quê? Portanto, livre de todo tipo de impureza moral, né? Ético, então, de toda a aparência da maldade. Então, não pode existir isso naquele que é espiritual, pessoal. Não pode. Tá? Ele tem que ter um coração voltado, uma consciência. Então, ele tem que se revertir o que Paulo falou aqui, que é aquele que é escolhido, ele tem que vibrar nesse... a alma dele, pleno, tem que vibrar nessa compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, é a mesma coisa que Tiago, o irmão de Jesus, está falando. Ele diz, portanto, livre de toda a impureza moral e aparência de maldade. Recebei humildemente, então, você tem que ter essa frequência de humildade. A palavra em vós. Então, recebei essa palavra na sua alma, implantada. Então, você tem que implantar isso no seu coração. Não é só ouvir, né? Como aquele que caiu à beira do caminho. Ele ouviu a palavra, mas não estava implantada, não nasceu raiz. Então, quando veio as tentações do mundo, ele se desviou. Não pode, a gente tem que implantar. Ela tem que estar no nosso coração. Ela tem que estar. Você vê que eu nem abro aqui, quando eu vejo, já estou lembrando do versículo, porque ela já está na minha consciência. Eu já estou lembrando do versículo, então ela está plantada. E essa palavra vai estar na nossa consciência por toda a nossa eternidade. Por isso que a gente vai estar com Deus até a eternidade. Então, deixa a palavra, né? Humildemente receba a palavra em vós, implantada, né? Tem que plantar para dar raiz, para dar frutos, né? Essa palavra. O qual é poderosa. Então, a palavra de Deus é poderosa para salvar a vossa vida. Então, a vida da consciência. Tem que fazer, pessoal. Por isso que Cristo, ele é a palavra de Deus, tá? Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só pode ter vida quando a palavra implanta no seu coração. Por quê? Ela enraiza na sua consciência, na sua alma. Então, ela está impregnada. Então, você vai começar a vibrar segundo essa palavra. Então, aí você vai vibrar como escolhido, que é o escolhido, ele vibra na compaixão, na bondade, na humildade, na mansidão e na paciência. É o que o apóstolo Paulo falou. Entende, pessoal? Como você vê, por mais que uns apóstolos não estavam junto do outro, mas quando ele escreveu a escritura, você vê que tem o mesmo fundamento para a gente. Porque tinha um guia,
Você sabe, né? O guia do Espírito de Deus guiando para eles escreverem isso para a gente. E morreram, né? Sangue aí, derramaram sangue, tá? Porque o inimigo aqui não queria que esses escritos chegassem até nós, mas não é ele que manda, tá, pessoal? Você sabe que quem está no controle é o próprio Deus, tá? Ele tá pensando que está no controle. Tá passando na mente dele, eu tô no controle, aqui é meu, aqui é meu reino. Né? Ele é só uma ilusão da consciência do inimigo, tá, pessoal? Mas nada é dele, tá? Então, o que mais, pessoal? Então ele fala que a palavra é poderosa para salvar a vossa vida, a vida da consciência. O que mais, pessoal? Vamos ler aqui Mateus 5, versículo 29 e 30. Vamos ler. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o, lança fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então, então, pessoal, veja bem, agora você vai, o que vai ter de gente arrancando o olho aí, toca, ou então cortando a mão também, né, que fala sobre a mão, né? Então, você entende, se a gente não é espiritual, pessoal, a gente não consegue entender o que é que Cristo falou aqui. Nossa, Cristo, você é muito mal, mas se o teu olho direito lhe faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Nossa, isso é muita maldade, a gente arrancar nosso olho. De que olho ele está falando aqui, pessoal? É o olho da consciência, é o olho espiritual, tá levando você a fazer coisas erradas, você tem que arrancar isso aí. Como é que arranca isso aí? É despertando a consciência, é mudando, é a transformação, é a metanoia que vai acontecer nesse olhar da sua alma. Do que a sua alma, o corpo ir ser lançado no inferno. Então ele está falando disso, está falando de olho físico, não, pessoal. Entende? Porque o olho físico ele só é uma lente daquilo que a consciência está desejando. Então, sua alma deseja, e aí a sua consciência, né, que dirige o corpo, faz você ir até o desejo que você quer fazer. Então, a maioria dessa energia, dessas coisas que faz com que seu olho olhe essas coisas, é o desejo do homem, né? O homem do desejo. Então, o ego. Então, o que é que ele está mandando arrancar? Tira esse ego daí. Não deixa esse ego dominar o seu ser. É isso que ele está falando. Não deixa o ego dominar, porque quando o ego domina, vai acontecer bagaceiro. Então, e você, né? Pois é mais proveitoso perder o teu membro, então esse homem do ego, né? Do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então você não pode perder toda a sua salvação, pessoal. Tá? Então você tem que ter o controle. Porque se uma pessoa está sendo levada pelo ego, os desejos, as coisas, o homem do desejo, então você se perdeu na vida, tá? Se tiver ainda vivo, pode se encontrar, pode se arrepender, pode entrar na bondade, em outra frequência, na humildade. Mas se, como é que se diz? Se você continua nisso, você pode até apagar o seu espírito, a sua luz que está dentro de você. Você vai se tornar um demônio. Entende, pessoal? Por isso que Cristo falou isso. Você tem que dominar esse homem do desejo. Tem que dominar essa visão errada. A gente não pode ser dominado, porque vai levar a gente para
o inferno, o lugar de sofrimento. Acabou? Acabou, pessoal. 11ª parte, a gente acaba o vídeo aqui do olhar para dentro. Então, a gente tem que olhar para dentro para a gente ver aonde a gente pode melhorar, transformar o nosso ser, tá? Para que a gente consiga dirigir nossos passos, nossa vida aqui pela bondade, né? Pela frequência daqueles que é escolhido de Deus, pela compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, vocês que dizem assim, eu sou escolhido, irmão Samuel, tá? A sua alma vai dizer se sua alma está, seu coração pleno na compaixão, na bondade, na humildade, na mansidão, na paciência. Então, vai dizer se você está nessa frequência. Não é você falar de boca, eu sou escolhido, olha aqui é o que eu faço, ou eu levanto a pedra, eu faço, eu converso com os seres espiritualmente, eu converso com ele, né? Não é isso, tá, pessoal? Que vai fazer de você escolhido. A vibração do escolhido é essa. Você vai ter um pleno coração, né? Uma alma plena, uma alma equilibrada, que vai estar vibrando nessa compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, você tem que olhar para dentro, veja aí se você está nessa vibração. Não é forçar não, tá, pessoal? Eu vou me forçar. Não é forçar não. Você tem que se conectar com a sua alma, porque a sua alma espiritual, ela tem essa vibração. Não é uma coisa forçada, na frente dos outros, eu vou mostrar que eu sou crente, eu sou espiritual. É igual as pessoas religiosas. Lá na igreja tá assim, Jesus, mas depois estão aí aprontando, pessoal. Não adianta fazer isso. Isso não é verdade. Isso você não está vibrando na sua alma verdadeira. Entende? Então, é o que Paulo está dizendo, né? Se você é um escolhido, santo, né? Você é separado, você se reveste a sua alma, dessas frequências. Agora, a pessoa nem consegue não tem compaixão de uma pessoa, ela não consegue vibrar na bondade, ela não consegue fazer uma coisa boa, ela não tem humildade, como muitos que eu estou vendo aí, muitos que eu estou vendo no meio aí espiritual. Não tem mansidão, é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que sai falando coisa, não tem paciência com os outros irmãos. Então, como é que você é escolhido? É escolhido do outro, né? Não de Deus, tá? Tá certo, pessoal? Eu quero agradecer a vocês pela audiência, tá? Obrigado. Agradecer a vocês aí, que eu não sei o que é. Quando eu durmo aí, já tem pessoas se inscrevendo aí no meu canal. Vocês novos aí, tá? Obrigado. Eu espero que vocês continuem, tá, pessoal? Não vai ser fácil essa caminhada espiritual, tá? Mas estamos aqui, um para ajudar o outro nas suas necessidades espirituais, emocionais, mentais, né? E até no físico, né, pessoal? Ajudar também um ao outro. E a gente vai, caminhando. É assim, não tem o que fazer. Porque você vê que o mundo está ficando difícil, pessoal. Ficando difícil de viver, de a gente até ter a nossa sobrevivência aqui, um alimento, né? A gente o mundo tá dificultando bastante, né? A matriz está dificultando bastante aqui a nossa caminhada. Mas com a ajuda de Deus, né? E a gente se unir, ajudar um outro, a gente consegue. Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Olha, pessoal. Nossa, você vê que eu gravei, passou dor nas costas.
tava com a dor de cabeça ou a dor nas costas, já foi embora, tá? Então, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!